Olá, crianças. Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos abrir o livro de Geografia na página 164 e 165. Tia Patrícia vai virar a câmera para vocês acompanharem. Olha lá. E a gente vai falar no capítulo 2 sobre a importância da água e do solo em nossas vidas. Nós já vimos bastante, né? Que só é possível a vida no nosso planeta Terra por causa da grande quantidade de água que nós temos, né? Nem por isso a gente pode desperdiçar. Vimos a quantidade de gases presentes na atmosfera e também quem contribui para isso é a luz e o calor do sol. Mas e o solo, tia Patrícia? O que o solo tem a ver com isso? É através do solo que vão ser plantados, né, os nossos alimentos, os alimentos que a gente consome no dia a dia, que são as verduras, as frutas, os legumes, né? Se eu preciso de um feijão, ele vai ser plantado, de um arroz. Então, toda a nossa alimentação, ela vem desse recurso natural que é o solo, né? E esse solo precisa ser irrigado com água, né? Para que as plantas começam o quê? A germinar, certo? Então vamos lá, olha lá. Nesse capítulo, vamos estudar dois importantes recursos naturais que estão presentes em nosso dia a dia, de forma direta ou indireta. Você tem ideia de quais recursos estamos falando? Então, ele acabou de falar aqui pra gente, né? Que é a água e o solo. E o que a gente pode perceber nessa imagem? Nós temos crianças, né? Crianças, adultos, adolescentes. E olha lá, a atividade que eles estão fazendo aí está envolvendo plantas, está envolvendo, olha lá, a plantação. Tem uma menina com pá, a outra também. Os adultos estão assistindo, né? Essas crianças e adolescentes colocando a mão na massa. E com certeza pode estar trabalhando a preservação do meio ambiente, pode estar trabalhando o dia da árvore. Então eles se dedicaram, né, a tirar um dia para poder estar plantando e mostrando, né, o quanto as árvores são importantes, né? Quando elas nos dão o fruto, quando elas nos dão sombra, quando elas atuam, né, suas folhas atuam como filtros, né, para poder reduzir a poluição do ar. Ela também, quando eu tenho um espaço arborizado, né, um espaço verde, faz bem para minha saúde mental, para o relaxamento, para a recreação de crianças, né? Também quando eu vou levar o meu pet para passear. Então, olha o quanto é importante, né, estar preservando, estar sempre plantando, né? E para você plantar tem a ver com terra e tem a ver com água. Olha lá, são o que essas crianças estão fazendo aí nessa imagem, mostrando pra gente a importância, né? E como o solo e a água estão presentes no nosso dia a dia. E olha lá no Conversa Vai. Observe as imagens da abertura do capítulo. A gente já está observando o que as pessoas estão fazendo. Estão plantando, né? Plantando, e por isso é preciso mexer na terra. Quais recursos naturais podemos identificar? A água e o solo, né? E por que essa atividade é importante? É importante, como eu falei, toda a nossa alimentação vem do solo, né? Onde os alimentos são plantados. Conversa vem. O solo é utilizado para o cultivo de alimentos e diversos outros produtos, e sem a água não existiria vida em nosso planeta. Acabamos de falar, pois todos os seres vivos e plantas dependem dela, até os animais, né? Um passarinho, ele vai beber água, o gato, o cachorro, não importa. Todos os seres vivos, as plantas, nós, todos os seres vivos precisamos de água, seja para beber, seja para tomar banho, para cozinhar, para lavar a roupa, né, para limpar o ambiente. O que não pode, né, o que a gente não deve fazer é desperdiçar. Quando a gente está escovando o dente, né, deixar aquela torneira aberta. Quando eu vou lavar a calçada, né, não deixar a torneira o tempo todo ligada. Dessa forma eu vou estar contribuindo para o quê? Para não acontecer o desperdício. Então a gente precisa fazer a nossa parte. O solo é a mesma coisa. O solo a gente tem que preservar.
A gente já falou também bastante sobre a extração de recursos minerais e a gente sabe que se a gente for retirar, uma hora vai acabar e esses recursos vão demorar muitos anos, milhares de anos para se formar, certo? E olha lá, será que estamos cuidando bem dos nossos recursos naturais? Registre sua resposta nas linhas a seguir. Então vocês vão estar pensando aí, será que as pessoas estão cuidando bem da água, desse solo? Depende, né, de quem está cuidando, né? Estamos sempre vendo aí noticiários que rios e mares estão poluídos, né? E uma água poluída, ela faz mal para toda a vida animal que habita nos rios, nos mares, quanto para a vegetação que fica ao redor, né? Que fica às margens desse rio aí. Então a gente vai começar a ver isso, olha lá. Por que o solo é importante? Você consegue perceber a influência do solo na sua vida? Não é só, tia Patrícia, eu tenho um quintal e eu posso ver a terra, eu posso ver o solo. Não é só isso, né? A nossa casa é construída onde? No solo, né? As frutas, os legumes e as verduras que você consome são plantados aonde? No solo, né? Então, é importante. Olha lá, de olho no local. Onde posso encontrar solo? Para realizar essa atividade, escolha um local com solo exposto e desenhe no espaço a seguir. Então, o que é exposto? Que você vai ver. Pode ser o quintal, pode ser uma praça, pode ser o jardim. Se você mora no local onde não é asfaltado, que é estrada de chão, então vocês vão estar desenhando aí. Lembre-se de identificar o local que você escolheu. Então, depois que vocês fizerem esse desenho aqui, vocês vão escrever aqui que local é esse. O solo é muito importante porque dele extraímos diversos tipos de produtos fundamentais para o desenvolvimento das diferentes populações. Já vimos isso, né? Assim como todos os recursos naturais da terra, o solo tem a sua própria dinâmica. O solo está em processo de formação e transformação. Olha lá. A seguir, vamos estudar esse processo. Então, demorou muito para o solo ser formado, né? E ainda hoje ele se encontra o quê? Em formação e transformação. E como a gente vai ver como que aconteceu essa formação na página 167. Olha lá. Olha lá. Vocês estão vendo direitinho, né? Tia Patrícia está vendo quanto tempo de vídeo aí para não cortar. Vamos para a página 167. Então, como que acontece, tia Patrícia, a formação do solo? É isso que a gente está vendo, olha lá. Deixa a Patrícia descer um pouquinho aqui. Estudando o solo. Então, olha lá. Os solos se originam de rochas, certo? Deixa eu só dar mais uma clicada. Então, como é que surgiu o solo no planeta Terra? Os solos se originam de rochas. É possível que você esteja se perguntando como que isso acontece. Vamos observar o esquema a seguir. Então, temos 4 quadrinhos aí. Então, olha lá o que está falando aqui, ó. A rocha começa a se partir em pedaços menores por causa de elementos da natureza, como o sol, chuva, né, como o vento. E a ação disso tudo na natureza vai fazer com que essas rochas se despedacem, fiquem em pedaços menores. Beleza. Com o tempo, a matéria orgânica, né? O que é matéria orgânica? É o animal que morre ali, é a folhinha da árvore que cai, que vai se decompondo, os galhos vão se decompondo. Então, com o tempo, a matéria orgânica, os restos de vegetais e animais, ajuda a quebrar mais rocha ainda. Olha aqui, ó, bem aqui em cima nessa beiradinha, tá vendo? Depois, no terceiro quadrinho, fragmentos minerais e matéria orgânica, quer dizer, né, essa matéria orgânica que se decompôs, virou humus.
Olha lá. E é o horizonte A. Pode ver que os pedacinhos de rocha estão se abaixando aí, né? Dando lugar a uma outra formação aqui de solo, né? De humus. E olha lá. Nós temos o horizonte A, que é essa camada aqui, e temos o horizonte C. Começam a surgir camadas que são chamadas de horizontes. Aí, vai passando o tempo. A matéria orgânica está aqui, vem o horizonte A, o horizonte B, como se fosse camada sobre camada, e depois o horizonte C, e aqui onde o solo é formado. Então, olha o processo de formação do solo, né? Se originando das rochas, se originando de matéria orgânica, né? Que são restos de vegetais, restos de animais. Então, se a gente for cavando esse solo, a gente vai encontrar rochas, né? Que demoraram milhares de anos para se formar aí. E olha lá, o processo que acabamos de mostrar demora milhares ou milhões de anos para ocorrer. Os cientistas afirmam que para formar apenas 1 centímetro de solo, a natureza precisa de 400 anos. Olha de quantos anos, né, esse solo vai precisar para poder se formar. Cada tipo de rocha vai dar origem a um tipo específico de solo. As camadas que observamos podem ter tamanhos diferentes. Olha só, então prestem atenção. As camadas que observamos, a gente vai observar isso aqui agora, podem ter tamanhos diferentes. Olha lá. Podem ter cores diferentes, apresentar mais areia ou mais argila, e observe as imagens a seguir. Então, se a gente for comparar o exemplo de solo aí nessas duas imagens, a gente vê o quê? Que não são da mesma cor, né? São compostos de rochas diferentes. Uma tem mais areia, a outra tem mais argila. Então, é um processo que vai acontecer o quê? Lentamente, né? E por isso, como esse solo demora para se formar, ele nos favorece. Então, por isso que a gente tem cuidado. As pessoas precisam ter cuidado com a extração de minério nesse solo, né? Por que ele nos favorece, tia Patrícia? Porque é através do solo que vão ser plantados os alimentos que a gente consome no dia a dia. Tá certo, pessoal? Por isso a importância de cuidar desse recurso natural. Não só do solo, como a água também, né? Ela precisa estar sendo preservada, a gente não pode estar poluindo essa água, a gente não pode estar gastando esses recursos minerais. Senão um dia a gente pode acabar ficando sem. Tá certo, pessoal? A gente se encontra no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.